Ok, pessoal, dando continuidade ao nosso estudo sobre classificação biológica, né, e obviamente recordando os últimos termos que nós trabalhamos sobre a classificação, e em especial esse naturalista fantástico chamado de Linneu, ele passa a considerar que existe uma base de classificação. Então Linneu, ele, a partir da sua 10ª edição do seu livro chamado Sistema Natural, ele passa a apresentar as categorias taxonômicas que ele, obviamente, criteriosamente desenvolveu nesta 10ª edição, e ele defende piamente que a base de classificação deve ser a espécie. Lembrando sempre que Linneu, segundo Linneu, a espécie seria um conjunto de indivíduos guardando entre si semelhanças, tá, naquele grupo, que se diferenciavam de outros grupos. Então não existia à época ainda o conceito biológico de espécie aprimorado como nós vemos hoje. Tá? Então lembra que essa época aí é 1700 e alguma coisa, tá? 1758, que é a 10ª edição do livro Sistema Natural. Como Linneu passa a entender que a base de classificação das categorias é a espécie, ele cria uma série de categorias que nós utilizamos até hoje, nas questões, nos livros textos e até na nossa linguagem. Então vamos a ela. O Linneu, ele cria um conjunto de categorias taxonômicas em que a espécie é a principal delas, é a base. A espécie, ou conjunto de espécies de uma determinada estrutura biológica, compreende uma categoria um pouco mais elevada hierarquicamente, que seria o gênero. Então o gênero vai ser composto por várias espécies que guardem semelhanças entre si. Em seguida, nós temos a família. Essa categoria foi criada um pouquinho depois das principais categorias, algumas que eu vou citar aqui na frente. Então a família guarda gêneros dentro dela, gêneros que apresentem também semelhanças em comum. Depois nós temos a ordem. A ordem nada mais é do que um conjunto de famílias. Depois, as ordens foram agrupadas em classes. As ordens foram agrupadas em classes e as classes ocupadas em filos e os filos ocupados em reinos. Então essas são as classes mais importantes, as categorias, aliás, mais importantes que nós temos na classificação biológica. A espécie, o gênero, família, ordem, classe, filo e reino. Hoje em dia, os reinos, anteriormente conhecido como reino monera, reino protista, reino animal, reino vegetal, todos esses reinos estão incluídos basicamente em 3 domínios. Hoje em dia os reinos estão agrupados em uma categoria um pouco mais elevada que ele, chamada de domínio. Hoje em dia existe o domínio. Inclusive existem 3 domínios. O domínio eucária, que junta ali os organismos eucariontes, o domínio árquea, que junta os organismos procariontes que vivem em regiões extremas, bactérias geralmente que vivem em condições extremas de temperatura, acidez e salinidade, e temos também o domínio bacteria, que inclui todas as bactérias patogênicas, decompositoras e aquelas que têm vida livre. Então, nós temos ali os domínios, né, uma categoria que foi criada bem depois, né, bem mais recente do que a criação que Linneu propunha. Tá? Sobre a questão dos filos, é importante ressaltar que existe filo para vários grupos de organismos. Mas nos fungos e nos vegetais, muitas vezes se substitui a palavra filo por divisão. Então é muito comum também se utilizar aqui a palavra divisão, tá? Em relação aos filos, sejam eles de fungos e animais. Desculpe, fungos e vegetais. É muito comum trocar essa palavra de
filo para divisão, ou divisão metafita lá nos vegetais, divisão de fungos. Tá? Pois bem, essas categorias todas, saindo do mais básico, do mais específico, e indo para o mais complexo. Ao lado dessas categorias, nós podemos ter as superordens, a infraordem, nós podemos ter ainda a subfamília, superfamília, dependendo do tipo de classificação que você utiliza no entendimento básico da classificação biológica. Então, às vezes, o pesquisador quer colocar uma família que apresente características bem peculiares e não chega ainda a, obviamente, criar uma nova ordem. Então, ele agrupa isso muitas vezes em uma superfamília ou agrupa, por exemplo, organismos que estejam mais próximos de gênero. Então, ele agrupa numa infrafamília. Então, varia muito do tipo de classificação que nós utilizamos. Então, ele pode automaticamente brincar com essas questões de classificação, sempre levando essas 7 categorias como base da sua classificação.